Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, você acredita em qualquer balela que o pessoal te conta por aí? Vamos lá. Quando você está dentro da sua igreja, lá na sua igreja, de repente aparece o pastor te pedindo voto para o Lula ou para o Boulos, dizendo que o Boulos ou o Lula defenderão as pautas conservadoras e evangélicas. Você acredita? Não sei. Eu, por exemplo, não acredito. Mas eles ainda apostam nessa aí e tem gente que cai. Golpe tá aí, cai quem quer. O Boulos mostrará valores cristãos em sua campanha em São Paulo. O coordenador da pré-campanha de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, o Josué Rocha, tem um plano para que o público evangélico encontre uma identificação com o candidato de esquerda. O pessoalista deve atuar de modo a deixar um espaço aberto para conversar com líderes religiosos e, ao mesmo tempo, tentará mostrar seus valores cristãos, como a solidariedade, destacando a sua trajetória no movimento social. E se passar um pouquinho, você vai ver que o Boulos vai te convencer que o Jesus era do MST. Se deixar um pouquinho, eles vão falar que Jesus andava com boné, com foice e martelo, invadindo terras aí. Tá. O que você precisa entender? Você precisa entender que na hora de vender o peixe para pedir o voto, todo gato é pardo. Mas quando você chega perto, não é sempre assim. Então, tem que tomar muito cuidado, e eu prezo muito pela realidade, ou seja, por quem você é, mesmo que isso não saia no resultado pelo qual você espera. Vou te dar um exemplo. Eu cito, às vezes, não, eu não sou bolsonarista raiz. E aí muita gente, isentão, me faz críticas. Mas o que você prefere? Alguém que seja sincero, que se aparecer uma pauta aqui, por exemplo, eu critico o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, para depois vocês falarem, olha lá, o cara é um traíra. Não. E eu sou honesto, eu quero ser honesto do início ao fim. Nem pensar em estar aqui para ganhar visibilidade, muita gente faz isso. Tem gente, eu conheci gente assim, que ali na frente da câmera ou no palanque, Bolsonaro, 100% Bolsonaro, e nós estamos aqui para reestabelecer a direita. Depois tá ali votando no conchavo com a esquerda. Não é isso? Eu prezo pela sinceridade das pessoas. Eu gosto assim. Então, se amanhã, mais cedo ou mais tarde, você me vê fazendo alguma crítica e acontece aqui, você não vai falar, não, olha o quanto o Sandro é mentiroso. Ficava lá se dizendo isso e aquilo, e na prática não é nada disso. Eu quero que você entenda só uma coisa. Qual que é o meu ponto de vista? Eu quero uma economia boa para o brasileiro. Eu quero um país com liberdade. Eu quero um país com economia pulsante, com economia liberal. E aí, eu vou acompanhando. Eu, por exemplo, já brinquei com vocês muitas vezes. Eu sou tarcisista. Mas quantas vezes vocês já viram eu aqui criticando o Tarcísio de Freitas? E eu falo bem para vocês. Olha, eu brinco com vocês e tudo, mas eu tô aqui para criticar. Eu não tô aqui para quando errar e elogiar quando acertar. Eu não tô aqui para fazer ao eu agradar bolho ou B. E vamos entrar nesse assunto já que entramos. O recorde de São Paulo na abertura de empresas. E nós estamos falando aqui de uma matéria que foi publicada na Veja. O estado de São Paulo tem o melhor desempenho de janeiro a novembro nos últimos 25 anos, segundo o levantamento da Jusesp. Deixa eu te explicar. O índice Brasil teve o maior pedido de recuperação judicial de empresas, ou seja, as empresas estão falindo. Já em São Paulo, que tem um governo de direita na contramão do governo federal, 25 anos já não se abria tantas empresas como aqui no estado de São Paulo. Ou seja, o índice do governo federal está sendo afetado positivamente pelo que o Tarcísio de Freitas está fazendo aqui. Ou seja, é o bom resultado da direita no Brasil, dos estados, segurando o rombo e a bomba que a esquerda está deixando no âmbito federal. Quem fez essa publicação foi o Major Meca, que disse o seguinte: o Brasil só não está pior porque o estado de São Paulo tem governador e está puxando os índices
que a esquerda está atribuindo ao governo federal. Obrigado, Tarcísio de Freitas. E a grande questão é essa. O meu foco aqui é ter pautas econômicas produtivas, pautas sérias. Esse é o ponto que precisa ser defendido. E aí, se você acompanha o nosso editorial há mais tempo, você vai ver que eu venho alertando isso aqui há muito tempo. O governo Lula deu sorte no início, mas 2024 vai ser um ano muito complicado. É o que esse economista aqui traz para a gente. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sorte na economia em seu primeiro ano, ajudado pelo desempenho extraordinário do agronegócio no primeiro trimestre. Lembra que eu falei para vocês que a economia ela é cíclica e não é a curto prazo, ela é a médio prazo? Pois é, o agronegócio, vindo dos frutos do governo Bolsonaro, vinha apresentando números excelentes no primeiro trimestre e teve também um cenário externo desafiador para os países desenvolvidos e outros emergentes, ou seja, países como a Ucrânia, que entraram em guerra, esses países estavam em um cenário desesperador, muitos países da União Europeia, mas essa situação vem se melhorando. O Brasil ficou mais bem posicionado por causa dessa situação. O Gabriel Leal de Barros, que é o economista que fez essa análise, a mesma análise que eu já tinha feito para vocês. Ou seja, cara, 2024, segura, não extrapola, vai com calma, porque a gente não sabe o resultado de 2024. 2023 ainda é reflexo da gestão Guedes. O grosso não ia entrar em setembro, vai entrar em 2024. Espero que eu esteja errado. Espero muito que eu esteja errado e que o Lula faça uma boa gestão. Mas não é o que a gente tá prevendo aí, não. Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Bora lá. Quem tá vendo falar disso? Tá? Essa matéria de 5 dias atrás. O hacker que invadiu o perfil de Janja tem 17 anos e é do Distrito Federal. O outro, envolvido, de 25 anos, mora em Minas Gerais. Ora, invadiram o perfil da Janja, um hacker bolsonarista malvadão. Agora vamos implementar o PL da censura. Opa, não era bolsonarista? Opa, não, recua, vamos parar de falar nisso. Acabou o assunto. Você não está vendo mais falar nisso, como se falou no início. Vamos além? Polícia da Itália diz que a confusão com o filho de Moraes em aeroporto teve um leve impacto nos óculos. Espera aí. Lá no comecinho do ano, um bolsonarista maldito, um cara asqueroso. Ah, mas peraí, ele não era tão bolsonarista porque ele apoiava o Lula na campanha. Então, ele era um bolsonarista que apoiava o Lula, tá bom? Então, esse cara foi lá, assim, nos seus auge, nos seus 60 e poucos anos, e viu um brutamontes que ninguém nunca viu na mídia. Olhou pra cara daquele brutamontes e falou, aquele cara é o filho do Alexandre de Moraes. Eu vou lá agredir ele. Não, só que, sabe, ninguém sabia que era o filho do Alexandre de Moraes. E aí aconteceu toda essa treta toda e o Lula falou, vamos dar 40 anos de prisão para quem agredir verbalmente um ministro do STF, o presidente da Câmara, do Senado ou o presidente da República, 40 anos de cadeia, nós vamos botar essa gente, nós temos que extirpar essa gente. E aí as imagens do aeroporto vão chegar. Chegou as imagens do aeroporto aqui no Brasil. E aí a Polícia Federal escondeu as imagens a mando do Toffoli, que é amigo do Alexandre de Moraes, autorizou o Alexandre de Moraes a atuar como assistente de acusação, que não tem como, o cara faz parte da magistratura, o cara é vítima, e aí tá na acusação? Opa, tem coisa errada, não tem não? E aí, o ponto engraçado disso tudo é que um policial federal que nem é perito fez uma análise e disse, olha, parece, talvez, se a gente forçar bem a vista, a gente acha que ele esbarrou no óculos ali com força, então foi agressão. Foi agressão, sim. Só que eles não contavam que não combinou com a polícia lá da Itália que disse, meu amigo, encostou de leve no óculos, não teve agressão nenhuma, não teve nada de disputa, de discussão. Foi uma discussão ali comum. Pois é. Alguém fala mais disso?
Alguém viu as imagens? Se alguém viu as imagens aí, me conta o que aconteceu, porque eu tenho a minha visão. Eu acho que não aconteceu nada além de uma bela carteirada. Você sabe com quem eu tô falando? A única imagem que eu vi até agora foi do Alexandre de Moraes chamando o cara de bandido. Foi a única imagem que eu vi que circulou nas redes sociais. E aí acabou o assunto. Então, tem outro também. Marielle Franco. Quem mandou matar a Marielle? Ah, foram os milicianos envolvidos com o Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro ficou enchendo o saco da Marielle até matar ela, de tanto encher o saco dela. Não é assim que a mídia dizia? Ora, quem mandou matar a Marielle? Pois é, o assunto da Marielle já não está mais entre nós. Um dos réus do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes confessa o crime pela primeira vez. Esse cara não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com a família Bolsonaro e ficou muito bem definido isso na investigação. Pois é, alguém fala mais disso? Não, né? E aí a gente poderia citar o caso dos Yanomamis, né? Que o Bolsonaro era o grande genocida Yanomami. Pois é, mas agora já morreram mais Yanomamis no primeiro ano do Lula do que na gestão Bolsonaro. E em outubro o Lula falou, para de contar. Cadê a mídia falando da mesma forma? Então, o que eu quero mostrar para vocês é cuidado. Por quê? Porque foram anos, mas absolutamente anos, implementando essa cultura esquerdista na sua cabeça. A sua professora, o seu professor, a televisão, a Globo, as novelas da Globo. Foram anos e anos e anos enfiando isso na sua cabeça. E aí, a tendência é que hora que você está aqui tentando se livrar disso é igual uma droga. É, literalmente é uma droga. Esquerdismo. Ainda tem recaídas. Então, é perigoso a mídia de esquerda vir contar um fato e você tá tendente. Nossa, mas isso aconteceu? Olha, antes de acreditar numa matéria que é divulgada na mídia, como o caso da agressão do Alexandre de Moraes, o caso da Marielle Franco e o caso aqui do hacker da Janja, analisa muito. Não tire conclusões precipitadas, porque a mídia ela é inquisitora, ela vai denunciar o cara, ela vai acusar o cara e vai aplicar a pena no cara no momento em que o furo sai. Então, calma, pessoal. Não é assim que funciona. E aí, depois de anos e anos, você ainda vai ter tendência a acreditar uma coisa ou outra que a mídia fala. Então, toma muito cuidado sobre isso. Vamos falar de outro ponto agora, tá? E sabe, ponto internacional grave. O Amorim, o Celso Amorim, que é o quase ministro do Lula, né, um secretário de Relações Exteriores, né, por que não transforma logo num ministro, né, e faz o Lula lá e os 40 ministros? Amorim defende Putin no Brasil e questiona a condenação do TPI. Vamos lá, vamos entender isso aqui, né? Teve um esquerdista... Não, vamos lá. Olha o que o cara escreveu aqui, um tal de Rafa Ferreta Clecerda, um negócio assim, tá? O que o cara escreveu aqui? Ele escreveu o seguinte: tudo que a direita chora, a gente sorri. Então sorri, meu amigo. O cara, o Putin, foi condenado, tá, pelo Tribunal Penal Internacional por ter cometido vários crimes de guerra. E nesses crimes de guerra, o cara tem um mandato de prisão contra ele. Esse mandado de prisão está em aberto. O que é a grande questão aqui? A grande questão é que o Lula não quer aceitar isso. E disse, ó, se o Putin quiser vir aqui no Brasil, que venha aqui no Brasil, tá? Pode vir aqui no Brasil, não tem problema nenhum em estar aqui no Brasil, mas se tiver que acontecer alguma coisa, eu lavo as minhas mãos. Isso é função da justiça. Tá, só que o negócio não é bem assim. Por quê? Porque o Lula convidando uma pessoa que é condenada, o Lula tá errando. O Lula faz parte do Tribunal Penal Internacional. E aí, tanto ele quanto o ministro do STF Justiça, Flávio Dino, falou que não, tínhamos era que sair do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não faz parte, a Rússia não faz parte. Tá, o Tribunal Penal Internacional tá ali para defender pautas dos direitos humanos, evitar que medidas extrapolem limites dos direitos humanos. E aí, como diz o incauto aqui que escreveu aqui no jornal, né? Tudo que a direita chora, a esquerda ri. Então que ria, né? Fazer afagos a ditadores
é bem a cara da esquerda. Por fim, mas não menos importante, vamos falar desse assunto aqui que está dando uma repercussão grande. Jornal Opção, tá? Vamos falar do meu Goiás agora. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do Fred Rodrigues, tá? O Fred Rodrigues foi o deputado de Goiás mais bem votado. Teve 47 mil votos de direita, apoiado pelo Gustavo Gaia. Enfim, foi cassado. Segundo as informações, é que ele deixou passar do prazo para fazer o recurso contra uma impugnação de mandato eleitoral. Ou seja, um erro, sabe, grotesco do advogado. Uma coisa assim, assustadora, tá? Entraram com a ação e ele foi lá e deixou de fazer o registro da candidatura no momento certo e por causa disso ele foi cassado. Aí ele recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral falou, não, isso aqui não é uma situação de eu caçar o mandato de um deputado mais bem eleito. A democracia tem que pesar mais o voto do que uma mera formalidade do processo. Ok, recorreram. Foi ao TSE. E lá no TSE, taca-lhe pau, é de direita, tira o cara dali. Ou seja, ele foi cassado. Então, 7-0. Por 7 votos, todo mundo não, descumpriu regra eleitoral aqui, ó. Rua. Foi condenado criminalmente? Não. Qual que é a minha tese? Peraí, antes de entrar na tese, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual que é o maior ponto de discussão? Tcharam! Cássio Nunes votou a favor da cassação. E aí, o Cássio Nunes é o traidor da direita agora, mauzão. Eu não estou entrando em outros detalhes, tá? Não vou entrar em outros detalhes. Estou entrando aqui na visão do Cássio Nunes. Tá. Vamos analisar de forma coerente e séria. Primeiro ponto. Houve uma infração da lei eleitoral? Sim, houve. Tá? Por quê? Porque deixou passar do prazo. Pelo menos é o que eu li por alto, né? Não li os autos. Eu li as matérias da mídia aqui que divulgaram. Então, ele deixou passar o prazo. Então, norma de formalidade eleitoral. Tá. O Cássio Nunes seguiu a maioria. Vamos dizer que ele foi mauzão e criminoso ao fazer isso, traidor da esquerda, da direita? Não necessariamente, porque ele seguiu a regra eleitoral. Onde que está o problema? Na regra eleitoral. Leis como essa, regras como essas, são o ápice da inconstitucionalidade. Seja ele de direita ou de esquerda, o deputado que foi cassado. Porque o povo votou e escolheu esse cara. Nós, brasileiros, fazemos parte do Tribunal de Haia, tá? E das convenções de direitos humanos aí. O que acontece? Lá é claro, todo brasileiro, todo cidadão tem direito de votar e também de ser eleito. A única forma de ser cassado, e a lei vai regulamentar isso, mas é por sentença condenatória criminal. Criminal. O cara deixar passar um prazo, um processo de registro de candidatura e tal, não é uma condenação criminal. Então, uma lei complementar inferior à Lei 64, ela está violando um direito previsto num pacto num tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte, que tem a mesma força da Constituição. Então, uma lei ela é toda inconstitucional. Mas, então quer dizer que o Cássio Nunes é um santinho, né? Ele não poderia ter agido de outra maneira. Errado de novo, tá? Tá vendo tanto que o direito é complicado? Por quê? Se o TRE de Goiás entendeu que não, que a soberania, o voto popular é acima da lei, pois é, Cássio Nunes podia ter tomado esse entendimento também. Então, causa aí um conflito muito grande, infelizmente. Nesse caso aqui, mais um deputado de direita foi cassado. Né? A gente está observando, estamos vendo aí quantos bem votados da esquerda, radicais, foram cassados. Parece que eles não erram nunca, né? Coincidência. Vamos lá, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até o final do nosso editorial. É um prazer estar aqui com vocês. A gente volta às 7 horas. Tem mais um editorial para vocês, tá bom? Abraço, te vejo lá.